Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Simão, da disciplina de Contabilidade Pública, e nessa primeira videoaula a gente vai conversar sobre a unidade 1 e 2. A unidade 1 são conceitos orçamentários e financeiros, e a unidade 2 sobre receita e despesa, que praticamente essas duas unidades são os dois eixos norteadores dessa disciplina, principalmente a unidade 2. Bom, enfim, em se tratando de conceitos orçamentários e financeiros, o que nós temos na unidade 1? O que é o orçamento público, que é muito mal falado por aí? O orçamento público, em linhas gerais, é o planejamento financeiro do governo para captação de receitas e aplicação desses valores das despesas programadas, né? E nessa unidade, sob esse conceito, há um conjunto de instrumentos de planejamento. O orçamento, na verdade, é a terceira e última etapa desse conjunto de planejamento, né? Portanto, é importante falar para vocês que o planejamento financeiro no setor público, o orçamento, ele decorre de três instrumentos. Dois instrumentos, basicamente. Ele é a terceira parte desses instrumentos, que nós chamamos no setor público de instrumentos de planejamento governamental. Nesse slide 1 tem um conceito de orçamento público e um conceito bem razoável, bem simples, sobre o qual eu coloco para vocês que recai uma série de normas brasileiras, não necessariamente legislações, mas normas, tanto da administração pública, quanto do direito tributário, quanto das normas brasileiras de contabilidade do setor público, enfim. E é chamado de instrumento de planejamento governamental três instrumentos: o PPA, a LDO e a LOA, conforme está no primeiro slide aí. Nesse segundo slide, a gente observa o seguinte, o tal do ciclo orçamentário. Começa com o PPA. O que é o PPA? Plano Plurianual de Investimentos, que é um plano montado para 4 anos, em que o governo que entra, no primeiro ano de mandato, o prefeito, o governador, o presidente da República, concebem, e olha que eu estou usando a palavra conceber, porque de fato ele tem que ser concebido, pensado, planejado, organizado conforme as demandas daquele lugar que está sendo planejado, concebe um planejamento financeiro de investimentos para 4 anos, que é concebido no primeiro ano, é implantado no segundo, terceiro, quarto ano de mandato e alcança o terceiro ano do mandato, o primeiro ano do mandato seguinte. Ou seja, ele é concebido no primeiro ano de mandato, se estende no segundo, terceiro e quarto ano do mesmo mandato e pega ainda o mandato seguinte. Isso para evitar que o governante seguinte não venha e desmonte tudo que o outro já havia planejado. Assim sendo, o PPA é um orçamentão, vamos dizer assim, para 4 anos. Agora, não quer dizer que o que foi planejado em 4 anos, para 4 anos, será rigorosamente cumprido, porque há uma série de fatores que envolvem a captação de receitas e os gastos em despesas no setor público, que não estão todas no domínio do administrador público. Para isso, existe um outro instrumento, chamado LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que todo ano é editada, que serve como mecanismo de revisão daquilo que foi alcançado em um determinado ano e a definição de novas ou as mesmas prioridades para os anos seguintes. Esse instrumento chamado LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, digamos que ele é intermediário ao PPA, porque todo ano esse instrumento é usado, e ele alcança a LOA, a Lei de Orçamento Anual, o orçamento propriamente dito. Porque definidas novas prioridades, um novo orçamento vai ter que ser concebido para cada ano. Enfim, esses três instrumentos é que permitem que a administração pública consiga captar suas receitas, desenvolver suas despesas dentro de uma determinada programação de investimentos e nas diversas áreas que ela tem que atender. Não é? Mas, assim por dizer, portanto, resumidamente, o PPA para 4 anos, que é, digamos assim, endireitado, grosso modo dizendo, a cada ano pela LDO e recebe as suas aplicações, suas definições, as suas menores conceituações para ser operacionalizado no orçamento público, que também é anualmente aprovado para um ano civil, que coincide com o ano financeiro. Nesse terceiro slide aí, a gente traz mais ou menos uma dimensão estratégica desses três níveis de planejamento. O PPA está na ponta da pirâmide, na parte de cima, porque é nesse momento em que os principais agentes políticos, públicos, vamos dizer assim, pensam as estratégias, as diretrizes, as prioridades e metas físicas e financeiras que devem ser alcançadas. Então, o PPA estaria, sim, no nível estratégico da administração pública. A LDO já estaria num nível mais intermediário, que é aquele nível que está estudando os conceitos que foram pensados no PPA e
avaliando os resultados que estão recorrentemente acontecendo na dimensão financeira anual, que é o orçamento público. E, dentro ainda desses conceitos, a Constituição Federal diz o seguinte, que a lei que instituiu o PPA tem que estabelecer de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas para as despesas correntes e despesas de capital, que eu vou falar dessa conceituação daqui a pouco, e para todos os programas de duração continuada. Vamos esmiuçar isso um pouco. O que é atender de forma regionalizada? No caso do governo federal, o seu orçamento, o seu PPA, esses 3 instrumentos, tem que atender todas as 5 regiões do estado, do país. No caso do governo do estado, todas as regiões, Minas Gerais, administrativamente é dividida em 10 estados, mais modernamente falando, em 18 territórios, né? No caso dos municípios, a área central, a área periférica, os distritos, enfim, ele tem que alcançar de forma indiscriminada toda a realidade geográfica onde tem um cidadão daquele ente federado, né? E nele tem que ser definidas as diretrizes, seja elas na área de educação, na área de saúde, saneamento, não é? E os objetivos que se pretende alcançar, né? Na área de saúde, vacinação de crianças, na área de educação, melhoria das estruturas físicas, capacitação de professores, aumento do número de alunos alfabetizados, enfim, tudo isso tem que ser concebido, tem que ser pensado conforme a realidade financeira de cada ente federado. E ainda as metas físicas e financeiras, ou seja, esse instrumento PPA, Plano Plurianual, ele é um instrumento denso. Sugiro até que vocês vão até aos sites das prefeituras, até do governo do estado de Minas Gerais, que tem um dos melhores modelos de PPA, vocês vão ver lá que tem as metas físicas, o que se pretende alcançar, as metas financeiras e a ação que vai se fazer para alcançar aqueles objetivos. Os PPAs eles têm que ter esse conjunto, né? Definição de diretrizes, objetivos, a ação que será feita, as metas físicas e financeiras e principalmente, né, o que vai ser investido para alcançar isso, pessoal, tecnologia, recurso financeiro, tudo isso tem que estar definido no PPA, distribuído pelas despesas correntes de capital, que daqui a pouco eu vou conceituar para vocês. E quais são os objetivos do PPA? Ora, o primeiro deles é equilíbrio fiscal, para que o governo tenha uma dimensão correta do que pode arrecadar e o que deve pagar, né? E um segundo objetivo, a compatibilidade dos gastos com a orientação estratégica. Não adianta um governante, um prefeito, imaginar que vai transformar em 4 anos a realidade do município. Ele tem que ter uma visão estratégica, mas que ela seja coerente, que ela seja factível, que ela seja realizável. E aí esses gastos, né, essas realizações têm algumas limitações de ordem normativa e também de ordem contextual do próprio município, cujos gastos devem ser compatibilizados. Um terceiro objetivo para o PPA, permitir a avaliação de desempenho físico e financeiro. Ainda há pouco eu falei que tem que ter as medidas físicas e financeiras. O que é isso? O que é a medida financeira? Quanto se vai gastar com esse investimento, com essa despesa, com esse objetivo, com essa meta, nessa medida financeira. E a medida física? Quantas pessoas serão atendidas, quantos programas serão realizados, quantos objetos serão comprados, quantos prédios serão construídos, enfim. Né? Essa comparação entre o que se gastou e o que se efetivamente realizou, pretendeu realizar. E um quarto objetivo é o controle interno, né, para que o município não venha incorrer em déficits sucessivos e principalmente a transparência social dos feitos daquele ente federado. Neste quinto slide, eu ainda chamo a atenção, para esclarecer melhor sobre a LDO, que ela deve compreender as metas e prioridades da administração pública, incluindo suas despesas de capital para o exercício financeiro seguinte, ou seja, ela é pensada por exemplo, neste ano de 2018, a LDO está sendo pensada e refletida com base nos resultados do orçamento do ano passado, para preparar diretrizes que serão discutidas em parlamento, nos 3 níveis, conforme o caso, para que se elabore um orçamento para vigorar para o ano que vem. Portanto, ela elabora a lei orçamentária, que é o orçamento público propriamente dito, e dispõe sobre alterações da legislação tributária, se for o caso, para aumentar base tributária, quantidade de impostos, a arrecadação ou não também. Né? E ainda, sobre a LDO, é bom se dizer que ela prepara o orçamento público. Né? Normalmente a LDO é votada até mês de abril, maio nas prefeituras e o orçamento é votado e aprovado até outubro, novembro. Né? Então ela é um preparo, ela diz o que deve conter no orçamento. O orçamento público, assim por dizer, né, bem conceitualmente, bem resumidamente falando, o que é? É o último nível desses 3 níveis de planejamento, entre PPA, LDO e LOA, né, a LOA propriamente dito. E o que é? Grosso modo, é uma previsão, eu estou dizendo previsão de receitas, porque não é possível fixar as receitas que vão ocorrer, porque a arrecadação depende de uma série de fatores, principalmente da mobilidade econômica, dos agentes tributários e uma série de outros fatores. Né? E
uma fixação de despesa com base nessa previsão. Esse é o orçamento público para as diversas áreas que precisam ser atendidas. A LDO antevém, ela prepara, define as prioridades para essas diversas áreas. Nesse slide 7, ao elaborar o orçamento público com base em previsão de receitas, fixação de despesa dentro da programação de governo, é preciso observar esses princípios que estão aí. Dentre eles, desses princípios orçamentários, chama muita atenção o terceiro e o quarto, que é o princípio da anualidade, que as metas, os objetivos, as coisas que devem ser feitas, as receitas arrecadadas, devem compreender do exercício financeiro e civil, deve se fechar dentro de um ano, e o equilíbrio. Esse equilíbrio não é só para o final do ano, mas principalmente durante a execução orçamentária, ele tem que ser acompanhado, o princípio orçamentário do equilíbrio. Bom, ainda dentro da unidade 1, se o orçamento, as receitas previstas não estão sendo suficientes para suportar o nível de despesa arrecadada, nível de despesas planejadas, há também os chamados remédios, os créditos orçamentários. 3 tipos de créditos orçamentários. Por que chama crédito orçamentário? Porque é um valor que vai se agregar ao orçamento, é um valor que vai ser um dinheiro a mais, vamos dizer assim, que obviamente não é muito recomendado, porque denuncia uma incapacidade de planejar ou de executar simultaneamente. Contudo, existe essa possibilidade e tem sido recorrentemente usada, inclusive serviu, embora seja legal, serviu inclusive de base para provocar o impeachment da ex-presidente Dilma. Mas enfim, esse é um outro debate. São autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas, ou seja, despesas que está faltando dinheiro para elas, grosso modo dizendo. São 3 os tipos de crédito orçamentário. O suplementar, que é para reforçar uma dotação, reforçar um dinheiro que não está sendo suficiente para determinada despesa. O crédito especial é quando surge uma despesa que não foi prevista, então elabora-se um crédito especial. E os extraordinários, que raramente acontece, são esses casos que são para suportar despesas destinadas, decorrentes de calamidade pública, de guerras, comoção interna, enfim. Normalmente o que ocorre são os suplementares especiais, mas principalmente os suplementares. Contudo, eu não sou muito a favor dessa normativa, porque isso fragiliza todo o processo de planejamento, inclusive contribui para que o planejamento, na sua concepção e execução, sejam ainda mais fragilizados. São remédios que eu não recomendo, vamos dizer assim. Bom, na unidade 2 que nós temos, a classificação nesse slide 9, basicamente são 3 slides que eu preciso tentar resumir com vocês aqui. A classificação econômica da despesa, as receitas, despesas e receitas, são chamadas receitas correntes, aquelas que estão aí de azul, que ocorrem diariamente, entram nos cofres públicos diariamente e servem justamente para pagar as despesas correntes, que estão do outro lado aí, que basicamente são despesas com folha de pagamentos, juros e custeio, custeio da máquina pública, contas de água, luz, telefone, essas contas do dia a dia. Tanto receita corrente quanto despesa corrente tem como característica a ocorrência diária, com a periodicidade inferior a 30 dias. Diferente da receita de capital, conforme vocês estão vendo aí, a receita de capital são aquelas receitas que comprometem o patrimônio público e que devem ser aplicadas em despesa de capital. Despesa de capital é aquela despesa que aumenta, melhora ou cria patrimônio público. A despesa de capital é a aquisição de maquinário, é a aquisição de peças, é a construção de imóveis, de estradas, é a abertura. São investimentos que ficarão por longo tempo à disposição da sociedade. E a receita de capital serve para suportar essa despesa. O problema é que normalmente as receitas de capital não têm sido suficientes para as necessidades de investimentos. E nós temos um bloco muito maior de receitas correntes, que suporta um bloco muito grande de despesa corrente, e não há receita de capital suficiente para as necessidades de investimentos em despesa de capital. Bom, e ainda, nessa segunda unidade, importa chamar a atenção para o ciclo da receita e da despesa. Todos os dois passam para uma etapa de planejamento, uma outra de execução, controle e avaliação. Se essas etapas são seguidas simultaneamente, isso quer dizer que nós temos uma perspectiva de melhoria do próximo planejamento muito grande. O problema é que muitas vezes isso é concebido só para atender a lei. Do ponto de vista gerencial, não ocorre. E daí nós temos uma série de planejamentos que não confirmam a execução, porque eles não foram concebidos. Nesse último slide, chamo a atenção de vocês para o seguinte: embora o conceito simples de orçamento seja previsão de receitas e fixação de despesa, fixação dessas despesas em quê? Fixação da despesa é em uma programação de governo
para funções que devem ser atendidas. A Lei 4.320 define essas 29 funções de governo aí. Algumas são concorrentes, outras são comuns e algumas privativas, né? No caso, por exemplo, dos governos municipais, a maioria são de competência deles, né? E também são concorrentes. Importa saber que o município, por exemplo, não tem que alocar recursos para a defesa nacional, para a segurança pública, para relações exteriores, que são funções de governo mais próprias do governo federal e estadual. Mas urbanismo, habitação, educação, saúde, indústria, comércio, são funções de governo que competem a todos. Portanto, todos devem alocar despesas correntes e despesas de capital nesse conjunto aí. Ao acessarmos futuramente o relatório resumido da execução orçamentária, vocês vão ver melhor esses conceitos distribuídos na prática. Por hora é isso aí, daqui a pouco a gente fala um pouco das outras unidades, ok?